Oi, 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 boa noite. Vamos fixar aqui o título. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui tentando fixar até a Magali chegar. Espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho hoje de perseverança, trocar aí umas experiências, umas vivências que a gente tem aqui. Muito boa noite para todo mundo. Vamos ver aí a Magali. Oi, Oiê, boa noite. tudo bom? Tudo jóia e você? Eu tô aqui na varanda, tá vendo que tá escuro? Tô vendo, mas tá bom, tá Tá dando para bom, né? ver. É, você ficou Aham. bem branquinho no fundo e eu tô bem escuro. Então, eu achei que o meu celular ia dar problema, Hum. igual deu aquele dia, mas não deu Aham. não, deu tudo certo. Não deu, né? É, não deu. Eu até achei que você tava com algum problema, mas não, né? Não, eu tava Oi, tentando aqui Márcia. fazer. As meninas aí, a Márcia, a Sil, tanta saudade delas, né? Ai, nem fale, Queria, nossa. queria tanto poder encontrar. Mas a gente não Na pode verdade, culpar a pandemia, porque depois a gente fala, ai, a pandemia, não é? E aí não, tá tudo certo. a pandemia antes não existia e as pessoas também se viam muito. Saudade dos grupinhos de constelação, viu? Aí sim. Aí sim, Né? ser umas representantes lá, hein, Milene? Eu fui agora, acabei de participar de uma Ah, é presencial? representação. Não, online. Ah, online? Ah, que legal. Ah, que legal. Fizemos constelação na água e com representação online. Oh, muito legal. Muito legal. Verdade, Márcia, virou correria digital. É. Que é maravilhoso. Então, bom, Magali, vamos falar É. hoje de perseverança? Vamos, vamos lá. Perseverança e persistência. Sim. Pode fazer as honras aí, que você tem mais caminho que eu, né? É, tô perseverando há mais tempo. Verdade. Essa, essa semana apareceu para mim essa, essas palavras, esses movimentos, né, da perseverança, da persistência, que está virando o ano, né? A gente tem sonhos que se renovam, algumas coisas que o ciclo chama para a gente refazer, né? E eu pesquisei algumas coisas aqui que o Bert fala do momento certo, aonde que está a força para a gente perseverar, né? Algumas coisas que a gente vai colocando aí no decorrer. Eu lembro que eu falei para você uma frase que pegou bastante, né? Que diz assim que o momento certo geralmente é um pouquinho depois, né? Pois é. E essa frase para mim ela é muito forte. Teve um tempo que eu frequentei o dos familiares dos narcóticos. Tinha uma pessoa muito querida que frequentava o NA, os Narcóticos Anônimos. Eu frequentava o grupo para os familiares. E eles diziam que a gente deve esperar os 5 minutos do milagre. Então, quando a gente acha que tem que fazer alguma coisa, esperar um pouquinho depois, como o Bert diz, porque se aquela coisa ela
é a certa, ela vai acontecer. Se ela não é a nossa ansiedade, se ela não é uma nossa impulsividade, ela aguenta esperar um pouquinho depois. E aí a gente vai com certeza para o passo para frente. Isso não é, né, Milene, postergar, ficar parado, como o Bert Hellinger diz, que às vezes a gente tem que fazer uma opção e nessa opção a gente quer segurança. E o que é preciso é coragem. Então, se num momento de decisão você procura segurança e não atua com coragem, você fica parado. Não é isso que eu estou falando. Exatamente, é verdade isso. Não é isso que eu estou falando, assim, de ficar parado esperando. Não, é você sabe que é para fazer, espera um pouquinho, que o momento certo, a decisão se sustenta. Né, Mi? Mas não é ficar parado, você queria falar, né, um pouco sobre isso aí. Tem muito essa coisa, né, da paralisia. E, e eu acho que uma coisa que contribui muito para essa paralisia é o medo, né? Então, para mim é muito forte o medo de errar. Então, assim, quando a gente tem medo de errar, porque toda decisão, ela pode ter dois lados, né? Tanto pode confirmar aquilo que você, por aquilo que você decidiu, ou então ela pode falar assim, você pode ter, vamos dizer assim, a certeza de que aquilo que você decidiu não era. Mas aí não tem o que fazer, você já decidiu, né? Então eu acredito que essa paralisia, ela fica muito conectada com esse medo de errar. E isso é uma coisa que eu tenho sentido bastante, né? Por que será que a gente tem tanto medo de errar, né? Porque assim, os erros nos compõem. Sem ele, o que seria de nós, né? E se a gente O que olhar pelo que o seria? Bert fala, né, não tem certo ou errado. A decisão que você tomou é a decisão possível naquele momento, né? O que dava para você fazer. Não dá para a gente quebrar a ordem e olhar para trás e falar, nossa, se eu tivesse feito desse jeito, como é que a gente sabe o que daria? A gente não sabe. E você falou isso, é uma coisa muito interessante, porque assim, tem dois pontos. O primeiro, que eu tinha esse movimento de olhar para trás e falar assim, nossa, por que eu fiz aquilo? É quem Ontem ainda, nunca, né? ontem ainda conversei com uma amiga, que eu falei para ela assim, menina, eu antes olhava para trás, assim, por exemplo, hoje eu tenho uma maturidade, né? E aí eu falava assim, nossa, imagina se lá com 20 anos eu tivesse essa maturidade. Então, Como, como? gente? Não tem como. Eu só tenho a maturidade que eu tenho hoje por causa de tudo que eu passei, né? Não tem É, como. E eu assisti hoje uma aula do Décio e ele falando isso. Que a gente, quando olha para trás, principalmente para olhar para a vida dos nossos pais e antepassados, e fica lá falando assim, tentando entender o que eles passaram, né? E isso é impossível. fica parado, Porque né? e quando a gente faz isso, tipo uma quebra de ordem mesmo, porque não Quebra tem de ordem. como a gente que veio depois querer entender alguma coisa lá de trás que foram dos nossos antepassados. Não tem jeito, entendeu? Então, isso ficou muito forte para mim. E eu refleti bastante também se esse medo de errar não é, digamos assim, um julgamento meio aflorado, meio nuviado, assim, meio escondidinho, de tipo assim, vai que tem alguém lá atrás que fez alguma coisa e a gente fica aqui no presente falando assim, ai, mas aquela fulana lá atrás fez isso, parece que não deu muito certo para ela. E se eu fizer também, ai meu Deus, será que eu estou repetindo padrão? Sabe, Então, Magali? eu sei, eu sei. Eu lembrei de uma frase aqui que o Bert fala, ó, deixe para trás o que você viveu, esqueça-o e olhe para frente. A gente tem muita tendência, nós, né, Milene, que fizemos o curso de constelação, a gente sabe da importância dos antepassados, a gente sabe da importância das nossas atitudes, da postura correta. Hoje em dia a gente não tem mais consciência leve em quase nada, né? Quase Não. nada. A gente vive com uma consciência pesada. E aí, a gente, muitas vezes, o movimento de olhar para trás e querer entender, querer ficar lá atrás, meus pais, meus antepassados. Não, não é isso. É olhar e ir para frente. Inclusive com a gente, né? Esse movimento que você disse,
Se eu tivesse 20, com 20 anos essa experiência que eu tenho hoje, é uma quebra de ordem e é futricar na vida de uma pessoa que a gente não é mais. A gente, Exatamente. Tipo né? assim, eu não sou mais aquela Milene lá de 20 anos, Nem eu. sabe? E aí, de repente, eu também começo a pensar, assim, a refletir. Eu falo assim, gente, aquela menina deu conta daquilo lá do jeito dela. Não tinha outro jeito, Não tinha né? outro jeito. Isso que é legal. É o que é, como é o que é. Né? Isso não é uma submissão passiva. É o concordar é muito bacana. Né? Assim, eu falo, não é que eu já fiz tudo isso, eu estou perfeita. Não, é para eu lembrar também. É para cada live, cada estudo que eu faço para live, cada vez que eu venho aqui, me lembra do que a gente aprendeu, do que eu vivi, do que sabe, reanima, né, Milene? Não é Sim. dando lição de moral, não é cagando regra para ninguém. Imagina, a gente Né? está aqui para trocar as ideias, né? Trocar as ideias e conversar. E de repente alguém que escuta alguma coisa aqui que ressoa, né? Às vezes faz diferença na vida da pessoa. Isso é bom. É Quantas bom. lives que eu assisti que fizeram diferença na minha vida? É, Não precisei é. nem olha, não precisei nem Nem constelar, hein? constelar. É. Assim, o vídeo que eu assisti simplesmente fez assim para mim, nossa, mas espera aí. Então é assim, né? E aí É o até antigo a ficha caiu, né? e até assim, ó, quando a gente fala de olhar para trás, né, para os antepassados, então tem dois olhares, né? Aquele que a gente olha e fala assim, nossa, mas a minha mãe fez aquilo, meu Deus, o meu pai fez aquilo outro, a minha avó, o meu avô, tal, né? E aí a gente fica assim, nossa, mas será que não tinha jeito dele ter feito assim? Mas por que será que ele fez isso? E fica nessa indagação. Ou a gente pode ter um olhar assim para trás e falar assim, nossa, esse pessoal deu conta, hein? Sei lá o que que eles arrumaram lá atrás, ó. Mas simplesmente eles fizeram alguma coisa e tá tudo certo. Deixa eu cuidar lá para frente do meu, né? É isso Porque, mesmo. Magali, esse movimento da gente ficar parado em uma determinada coisa, nessa paralisia. E eu tô falando isso porque eu também, basicamente, passo por isso, sabe? Então eu tô nos momentos assim que eu preciso perceber, né? Não é entender, é perceber por que que tá desse jeito. Então é uma falta de ação, o que que tá acontecendo, né? Então são E aí é que vem esse movimento do perseverar. Como é que a gente persevera de verdade? Persiste? Ou é uma insistência numa coisa que a gente está É. resistindo? Como que a gente percebe essa diferença? O que você tem para contribuir com Então, isso? quando a gente falou sobre isso, e você trouxe isso, né? É persistência ou é birra, né? Insistência, cabecice dura. Eu fiquei pensando bastante nisso e eu procurei como que o Bert, onde que eu poderia achar uma resposta ali? E ele diz que a persistência, ela só se desenvolve na mudança. E a mudança é assim, como que eu vou dizer assim? Quando a gente está evoluindo, é uma persistência. Quando a gente está evoluindo, se aprofundando, melhorando, é uma persistência. Se você está dando voltas parado, você não está persistindo, né? Mas eu achei interessante a ligação que ele fez da persistência com a mudança e com o aprendizado. Enquanto aquilo está dando caldo, né? Enquanto a gente está percebendo o caldo daquilo, a gente deve continuar, porque tem até aquela frase do Décio que ele fala que a vida premia consistência e coragem, né? A consistência a gente É, só consegue permanecendo. Pulando de galho em galho, não. Né? E outra coisa que o Bert falou, que eu lembrei agora, Mi, que ele diz que o termômetro para a gente saber isso é a alegria. Se a gente está com ai, alegria, meu Deus do céu. ele, ele falou, ó, eu vou ler aqui para você, ó.
A alegria é o que sentimos quando estamos em harmonia com os movimentos da nossa alma. Na alegria, não sentimos o desejo de que algo seja diferente do que nos é dado. Termômetro. Alegria. Acho não, tenho certeza que essa colocação é a, vamos dizer assim, a cereja do bolo, a alegria. Eu penso assim, A alegria. Magali, se estamos numa situação para a gente perceber se estamos persistindo, é porque ainda existe uma alegria ali que permeia tudo isso, e aí essa alegria também nos dá força para persistir. Na Magali, depois você fala verdade, qual eu livro. sinto assim. Falo qual? Qual livro? Depois Desse você fala aqui qual. é do Liberados Somos Concluídos, página 144. Qual? Ouviu? Não. Você tá falhando, Mi. Você também? Você tá falhando. Ó, As duas falhando. o livro é falhando, tamo junto. É Liberados Somos Concluídos, página 144. Ai, vou anotar que eu quero ler isso. Eu vou ler isso aí com muita calma, viu? Lê com E aí? calma, página 144 do Liberados. Então, Continua o que eu ia o seu dizer, raciocínio. tá, o que eu ia dizer é que assim, tenha uma alegria que ela é interna, que ela é nossa e que ela independe do pampeiro que está por fora. Ela é nossa, né? Eu senti muito isso num exercício que eu fiz de encontro com a minha criança interior. E a minha criança, não é nem interior, é a minha criança, ela é alegre. Tá nem aí, ela é alegre. E tem essa outra alegria que é da gente não querer diferente de aquilo. Então, é uma via dupla. Se a gente concorda, a gente fica alegre. Aquilo tá bom, né? Se a gente concorda com o que é, a gente fica alegre. Agora, se a gente está concordando, está aceitando e não está alegre, é porque eu acho que é uma horinha de buscar alegria. Eu vejo assim. Muito bem colocada. Eu Não é, penso Mi? também. Eu não estava conseguindo chegar nessa frase mirabolante aí do Bert, não. Mas, mas eu Qual penso frase? essa aí da alegria. Mas eu penso Tá. que a alegria, eu acho que ela é uma coisa que eu não sei nem explicar. E eu vou te falar uma coisa que foi igualzinho quando eu fui visitar a minha avó materna esse ano, que passou 2020 em março, antes de entrar a pandemia, eu fui fazer uma visita para ela. Foi a segunda visita que eu fiz para minha avó materna, né, que é da minha família biológica. E a primeira visita até eu não estava assim tão, como que eu vou dizer, tão conectada com aquilo, né? Porque era a primeira vez que eu estava vendo a minha avó e não, né, eu não sabia, estava meio estranho para mim. Mas quando eu estive lá em março, que eu fui visitá-la, ficou muito forte para mim a alegria da minha avó. Sabe, assim, ela... De uma alegria que eu falei, aonde que ela arruma isso? E assim, minha avó, acho que ela já mais de 80 anos, né? Forte, mexe, planta couve, feijão, milho lá, ela mora na roça, em Confidentes. Ela tem o meu tio que ela cuida, que ele tem uma dificuldade. E ela simplesmente estava lá alegre, com a vida simples que ela tem, com tudo que contém aquela vida, ela mostrou para mim a alegria. Eu fiquei olhando, eu falei, é uns 300 tapas na minha cara. Porque a gente com... Não vou só falar de recurso material, não, mas a gente com uma vida tão mais leve aqui para frente, com tristeza, né? Então, eu acho que a alegria é essa coisa que realmente aí dá força, dá garra para você seguir em frente e fazer, né, viver a vida e tudo mais.
E com A alegria. alegria, eu acho que é o. Eu não sei se eu falo se é o gás, se é o fogo, se é a chama da perseverança, viu? Perseverança. É, ela é. Porque assim, Mi, vamos pensar, né? As coisas que acabam. O Bert diz que a nossa perspectiva é a morte, né? A nossa Sim, perspectiva real é a morte. Então a morte está sempre do nosso lado. Se a gente tem essa consciência, a gente vai vivendo porque a gente está com a vida agora, né? Se a gente tem essa perspectiva de que a nossa perspectiva é a morte, tudo o que acontece é legal porque a gente está vivo. Então pensa assim, meu casamento acabou, tô dando exemplo do meu. Pô, foi muito dolorido, foi muito triste e tal, mas eu estava viva, né? Apesar daquilo tudo, eu estava viva. Então eu fui dançar depois daquilo, uma coisa que eu brinco, que eu fiquei muito triste quando meu casamento acabou, eu não queria que acabasse. Mas quando eu ocupei o armário inteiro, eu achei sensacional. Eu falei, mano, como é que eu vivi com meio armário? ai, Magali, só você pra rir de uma coisa dessa. Não, mas é você ficar com o armário inteiro é sensacional. Meus vestidos tudo apertado. Eu falei, nossa, cara, se a gente voltar algum dia, vai ter que ver, porque eu não posso mais. Então, ao mesmo tempo que era muito dolorido e que foi muito triste, muito dolorido, eu fui dançar, eu fui meio que namorar, eu fiquei com o armário inteiro pra mim. Eu tava viva, né? Viva, viva. Então, a coisa continua, como ele fala, né? Que o objetivo da vida é a gente continuar vivo, manter a vida, continuar vivo. Então tudo é menor, né? Um carro que você perde, um emprego que você perde, um marido que, né? Você não está perdendo, você está continuando vivo para fazer outras coisas. Assim, dói, né? Não estou falando que, ai, que fácil, não é isso. Mas se a gente tiver no nosso campo de visão que a perspectiva daqui a pouco é a morte, porra, vamos ficar alegres, né? Porque, né? É. Realmente, se a gente pensar nisso, né, que a morte, ó, chega no É, estalo, a gente ninguém, tipo assim, a gente sabe que a morte tá aí pra todo mundo, mas a gente não espera ela assim não não, né? espera. E a gente não vive como se fosse morrer. É, é verdade. Não é, Mia? A gente parece que tem uma vida infinita. A gente não vive como se fosse morrer. Porque senão, cada momento, ele seria muito, sei lá, muito pleno, muito alegre, muito gostoso. Falar, ai, caramba, acabei de brigar com meu marido, olha que legal. Tu viu quem que tá falando do ditado ali? A Aline, beijo pra Aline, saudade dela. Tem um E se ditado eu que for diz, hoje? É verdade, e se a gente for hoje, né? E for hoje aí? aonde? Embora morrer? Ah, tá. Porra, Aline, isso não é um ditado mesmo. Isso daí é Bert Hellinger Ah, cravado. a Aline já entra com tiro, porrada e É, bomba. já veio com a voadora, já. Então, ele, Mas, quando ele... Magali, o interessante, então, que você está querendo me dizer é que você não se apegou à dor. Você simplesmente falou assim, ó, então, vida. Não, é que é assim, quando eu fiz terapia de casal e não sei o quê, tudo que tinha que fazer, uma hora eu falei, porra, cara, eu preciso separar. Já deu, já, eu separei. Mas aquilo doeu muito. Aquilo doeu. E eu teve até um processo, Milene, que eu fazia terapia naquela época e a terapeuta era lacaniana. Ela perguntava para mim: se você se separar do seu marido, qual é o nome que ele vai ter para você? Qual é o cargo? Ex-marido, né? A gente não tinha essa concepção que não existia ex-marido, mas assim, coisa comum, ex-marido. Eu demorei 8 meses para poder verbalizar essa palavra. Eu não sabia, eu falava, não sei, não sei. Então eu não conseguia nem nominar o que seria depois. Tamanha era a minha entrega naquela situação. Aí, uma hora eu falei, não, mano, deu, agora já deu, já fiz tudo, a casa caiu,
ele propôs uma coisa para mim que eu não aceitei. E falei, não, chega, para mim vai assim. Aí doeu. Mas as pessoas falavam para mim, né, que já tinham se separado, elas falavam assim, isso passa. E eu tinha muita raiva, né? Isso passa, isso passa. Eu falei, meu, a pessoa não sabe. Quando eu peguei o armário, eu entendi. Ai, essa do armário Não, o foi a armário é melhor. sensacional. E aí, Milene, eu criei para mim uma história assim. Eu não tinha nada de Bert Hellinger, mas eu tinha já... Quem vai pro Bert, quem vai pra constelação, já tem um pezinho nessas coisas, né? A gente já não é normal total. Eu falei assim, meu, se é pra gente continuar brigando, a gente divide IPTU. Se cada um vai pagar um IPTU, eu vou ficar com o melhor do que tem nessa relação aí. Ele é pai do meu filho. Porra, eu que escolhi o cara, né? Ninguém pôs uma arma na minha cabeça. Aí eu fui tranquila, entendeu? E aí eu fui E, descobrindo outra... e usando Fui esse exemplo, persistindo. exatamente Ah, que eu deixa quero. eu só completar para Ah, você na coisa da persistência. Então, muita gente... esse é um bom exemplo de persistência, eu acho. Muita gente diz, ai, meu casamento não deu certo. A gente está no exemplo do casamento porque mulher é casamento, tem muito a ver, né? O meu casamento não deu certo, então eu não vou casar mais. Eu sempre persisti que a instituição do casamento é muito válida. Quem fez merda fui eu e ele, entendeu? Até um pedaço, sim. Nem vou falar que a gente fez merda, porque a gente foi bacana bastante. Mas uma hora a gente não estava se encaixando mais, mas a instituição casamento eu persistia. Tanto que quando eu conheci o Hamilton, no primeiro encontro, né, um amigo nosso fez um cupido lá e não sei o quê. E a gente conversando, aquele papo de barzinho, não era barzinho, era um café no France Café. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Conhecendo esse cara que eu nunca vi. Aí a gente foi conversando e tal, eu falei assim, olha, eu acredito no casamento e eu quero casar no primeiro encontro. ô, louco! Mas é assim, não é que eu quero casar com você, eu quero casar, eu Entendi. vou casar de novo. Então eu acho que é uma coisa de persistência. Eu acredito na instituição casamento. Quando meu filho saiu de casa, eu falei, casa, né? Eu acredito no casamento. Eu não acredito que as pessoas devam ficar casadas eternamente se aquilo não traz alegria e não traz mais evolução. É. Mas A, pode Mar... casar de novo, casa de novo. a Márcia colocou umas coisas interessantes, né? O que ela falou que eu tô sem Mas óculos? ela falou, né, que passa, igual você falou, né, da dor da separação. E o casamento deu certo até o momento que acabou. Eu acho que é isso também, porque muita gente fica presa nessa coisa de falar assim, nossa, eu fracassei, o casamento É, acabou, não deu é. certo, isso e aquilo. Mas, tipo assim, o casamento dá certo pelo tempo que tem que dar. Que a gente tem uma cultura, né, que casou tem que ser pro resto da vida. Né? Então, Eu queria um casamento pro resto da vida. Que nem o Décio e o Wilma, ai, que fofo. Eu queria. Mas os caras têm 20 anos de Bert Hellinger nas costas, né? então, né, a gente tá na desvantagem disso A aí, gente ué. tá... Ô, Bagali, mas eu quero chegar num ponto com você. Fala, vamos. Utilizando esse seu exemplo aí do casamento, da separação, como que você consegue trazer para nós que estamos ouvindo, como que você identificou o momento que você estava perseverando e o momento que foi, digamos, insistência, ou se não teve esse momento, como que você trabalhou isso aí na sua vida? Então, tudo que eu fiz para manter o casamento, eu acreditava que aquilo podia dar certo. Então, deu terapia de casal, aí a gente foi viajar, aí a gente morou em casa separado. Tudo eu estava acreditando que dava, que podia dar certo, né? E eu ia com aquele entusiasmo, com aquela alegria, porque eu achava que podia dar certo. Um dia eu falei, acho que não tem mais o que fazer. Eu olhei para mim e não vi recursos em mim para, sabe assim, mais uma ideia para dar certo. Eu vi e falei, não, acho que agora deu. Deu. Eu senti dentro de mim que era a hora que eu tinha que mudar, que eu tinha que encarar, porque como ele diz aqui, a gente quer segurança e não Exatamente.
né? Exatamente. O casamento, para quem tem um movimento interrompido com a mãe, para quem tem pais separados, pô, é assim, é tua família, aquilo lá era minha família, era tudo que eu tinha. Eu queria que aquilo continuasse. E uma hora eu falei, eu preciso soltar, porque foi um pensamento claro para mim, Milene, que é assim, o que é mais importante para mim? Essa família que eu construí ou eu? Daí eu pensei, se não sou eu, essa família não existe. Então, se eu não estiver bem, aquilo não existe. Então A sou eu. ordem. É a ordem. Gente, a Não, a gente é ordem, vou Bert te falar. Hellinger, ó. O Bert Não tem Hellinger condição, né? Impressionante como a ordem se faz presente se mesmo, né? faz. Eu falei, primeiro eu tenho que estar bem. E aí eu senti na hora que tinha dado, que eu não tinha mais para onde ir. E assim, tem uma frase do... Ah, esqueci o nome dele, se o Hamilton escrever aí, que ele escreveu aquele livro Lava Jato, é uma frase que a gente sempre fala, que o homem, ele nas relações, ele coloca ponto e vírgula. Né? Quando é para acabar, ele não acaba direitinho, assim, ele deixa meio ali. O homem é aquela coisa assim, que nem o Décio fala, ah, se uma mulher me der mole, ela tá me querendo, tá... é o jeitinho deles. E a mulher, quando acaba, é ponto final. E foi para mim mesmo. Quando eu tentei, dentro das minhas possibilidades, tudo. Quando acabou, foi ponto final. Não, eu não quis voltar. Eu não pensei. Às vezes eu penso, se eu tivesse com 20 anos, mas você já sabe que não adianta. Mas foi um ponto final. Eu falei, nossa, foi até aqui. Né? Então, eu senti, Milene, dentro de mim, mas foram anos, muitos anos para chegar nisso. Muitos Movimento anos da de... alma, né? Foram muitos anos, né? E foram anos de esperança, anos de alegria, anos de tristeza, anos de briga, anos de desilusão, anos de desamparo, porque na verdade, hoje eu olho e falo quantas vezes eu procurei nele o que eu precisava procurar nos meus pais. Né? Quantas Como vezes... é forte essa projeção dos pais na relação de casal, né? É muito forte, é muito forte. Olha o que o Bert Hellinger fala aqui, da força. Lembra que eu falei que eu pesquisei? Ele dá quatro pontos onde a gente pode buscar a força para perseverança. Tá, e que Então, página que tá isso aí para nós, espectadores, que nós vamos lá, anotar? gente. No No Liberados? Liberados também, página 16. Tá, 16. Então ele Tá. fala assim, ó. Eu vou dar até uma resumida. 4 pontos. Uma pessoa que ama os pais tem mais força que alguém que rejeita um deles ou ambos. Ponto 1, né? Primeiro ciclo. 2. Homens e mulheres que têm filhos e cuidam deles amorosamente têm mais força do que homens e mulheres sem filhos. 3. Via de regra, as pessoas casadas têm mais força e peso que aquelas que ficaram sozinhas. 4. Pessoas ligadas a outras pessoas têm mais força do que aquelas que se isolam, não importando o motivo. Faz sentido. Né? Faz muito sentido. Então, assim, eu vou ficando casada, entendeu? Eu vou trocando de marido, vou ficando casada. Pra ficar... Brincadeira, o Hamilton que lute. O Hamilton que lute. Eu tô achando que o Hamilton, vou falar pra você, ele deve divertir com o seu o dia inteiro, né? É assim, eu vou ficar casada com ele ou não, eu vou ficar. Tá certo. O Hamilton ri, né? Prefiro com ele, tá tão bom. Né? Agora que a gente já se acertou, né, Tom? Vamos lá. Certo, Milene? Certo. Acho que isso dá O casamento, ele é bacana porque ele trabalha essa coisa da perseverança, da persistência, né? Porque não é um dia que dá errado, você vai lá e divorcia, né? Eu acho que é um exemplo sensacional, assim, de perseverança e de aprendizado. Eu gosto muito. E você percebe que a perseverança é maior nos relacionamentos de maior tempo?
Então, né, Mi, quando a gente vê, por exemplo, o Décio e a Wilma, você vê uma perseverança ali maior, porque eles têm anos, né, de estrada. Quando o relacionamento é mais curto, a perseverança, eu não digo assim que teve uma desistência, mas o tempo é menor, então É, eu acho qualidade que a bagagem fica menor, né? é menor, porque um Para casamento. você falar assim, ah, não, deixa eu tentar mais uma vez alguma coisa aqui, Não, porque mas tem toda essa história, né? não, mas eu acho que nem, eu acho que até a história, ela não deve influenciar. Influenciou para mim, mas eu acho que ela não deve influenciar porque é assim, o casamento de verdade é todo dia, É. né? É todo dia. Então não conta você tá, não é uma carteirinha de segurança, você tá 40 anos casado. É todo dia. É todo E dia. aquilo que você falou, que eu achei tão interessante, que às vezes a gente se apega também, né? Tipo, nomenclaturas. Ah, eu tenho 20 anos de É, casado, né? é. Nossa, tipo assim, eu quero chegar lá, sei lá, 60, 70 anos e falar, nossa, eu tenho 50 anos de casado. Então, às vezes, também tem muita gente que, às vezes, fica nisso, né? E vamos dizer assim, por estar conectado muito com essas coisas, né? Aí a Mas se gente ela vê tá que tem. alegre com isso, beleza, né? Se tá Né? alegre, tá É, tudo bem. Concordo. né? Quem somos nós para julgar o casamento dos outros? A gente já aprendeu, né, amiga? A gente já Não, aprendeu. nada de julgamento de ninguém, não. Já é difícil administrar o nosso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Você tem alguma coisa? Eu anoto as coisas, Mi. Você vem tudo de cabeça, eu acho sensacional. E você vem tudo de Ah, cabeça. eu venho assim, eu não consigo ficar. Eu acho muito legal que a gente tá fazendo essa parceria, porque você vem com essa parte, eu venho com a minha, entendeu? Entendi. Você tá entendendo, né? Você vem com a parte das pesquisas e eu venho Só com as vai. caraminholas na cabeça. Ó, uma coisa que ele fala aqui do sucesso. Deixa eu ver, para quem já vai perguntar, é do livro Minha Vida, Meu Trabalho e Minha Vida, página Ah, 132. Ele certo. fala assim, ó, sucesso. Quando nos sentimos bem-sucedidos, quando o que empreendemos serve à vida. Olha que legal agora. Nesse sentido, o maior sucesso é ter um filho e tudo que torna-o apto para que a vida depois possa ser transmitida. Porra, nós estamos no sucesso já, meu. Todos nós estamos no sucesso aí, ó. Sucesso. Sucesso, já dá para descansar. Já, no trono, fala, gente, já estamos no sucesso já. Pô, o Mas, maior gente, sucesso. É realmente incrível. ter um filho é um sucesso, né? É, Independente de qualquer coisa, né? Uma vida, né? Você olha aquela pessoinha ali, você fala assim, nossa, meu Deus, mas é parte minha aqui que tá indo para frente. E depois, quando cresce, você vai vendo que parece com você nas manias, numas coisas ali, parece fisicamente, né? E é tão interessante isso, né? é muito. E o filho é uma prova de persistência, né? Porque você vai ter que educar depois, ficar com a pessoa pelo menos uns 16 anos, 17, 20, 40, sei lá, né? É, Você vai ter que ficar e persistir no dia a dia. São coisas assim, coisas da vida, como casamento, relacionamento de, de trabalho ou de família, relacionamento de educar o filho. É tudo persistência. Não é, Mi? É tudo para ensinar a é, gente a persistir. Porque se é. você desistir, É um desafio, né? se você falar assim, hoje eu quero criar persistência. Você não é casado, não trabalha, não tem filho, nada vai te desafiar. Fala. Verdade. É porque aí você vai ter. Você não tem motivação também, né? Muito assim É, para persistir no que você precisa e tudo mais, né? eu O acho que que são mais que a bons gente exemplos. podia falar de Vamos ver, persistência na vida em geral, assim? né? Bom, isso aí, ele fala, né, que aqui, ó, a vida tem apenas um sentido, o da continuação. Então, assim, se a gente está continuando, está vivo, tá indo certo. Fez um filho, nossa, melhorou mais ainda, né? Tá? Que mais, Mi? E a persistência a nível de amizade, trabalho, você tem alguma coisa aí em mente?
Olha, eu acho que a amizade é uma coisa assim, aí é uma visão minha. Às vezes a gente muda e requer outros amigos, assim, sabe? Tem amigos que acompanham, tem amigos que a gente que fica num tempo, aquele tempo precioso daquela amizade. Não é que a amizade acabou, é que nem a gente falou, nós não somos mais aquelas pessoas com 20 anos, com 15 anos, né? Então, a vida vai trazendo outras possibilidades. Aqueles amigos são daquela época, esses são dessa época. Acho legal algumas amizades que perduram, né? Tem tudo que a persistência ela envolve uma dedicação com alegria. Se é para arrastar a corrente, não Daí sei. não é perseverança, né? É. Aquilo que você falou, Perseverar é dedicar-se com alegria. com alegria. A birra também não é, né? Você ficar birrento não é perseverança. A birra tá lá na resistência, né? Na insistência de algo, né? Ou insistência com alguém, ou insistência com o trabalho. É. Dar murro em ponto de faca, né? Às vezes a gente tá ali insistindo, 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 não é isso, né? Isso aí é uma exigência com os pais, né, Mi? É, e, Provavelmente, sei lá, a e, gente tá assim. e como perceber? Eu acho que essa coisa da alegria foi uma coisa muito interessante, porque a gente pode usar na nossa vida, né? Então, como que a gente vai perceber se a gente está insistindo em algo ou perseverando, tendo persistência, né? Que é olhar para essa alegria. Se eu estou fazendo com alegria, apesar, né, das dificuldades que possam aparecer, eu acredito que vale a pena perseverar, né? Vale a pena. E também tomar cuidado, né? Me veio uma coisa na cabeça agora. Às vezes a pessoa não quer demonstrar alegria meio que para punir o outro. Não Interessante é? isso. Não pode rolar isso, Pode. né? Então você tem que ser honesto mesmo. Você tá alegre, a alegria é sua, porque às vezes a pessoa fica triste, que nem o Décio falou várias vezes, por exemplo, que mulheres que separam e não arrumam outro, ele deu exemplo, porque mulher é um pouco mais assim, né? Não arruma outro para que o ex-marido, né, o primeiro marido, se sinta culpado. Lembra disso? Sim, é uma vingança. É uma vingança. É uma maneira de falar assim, olha, eu não tenho outra pessoa e a culpa é sua por tudo que você me fez. N Eu coisa. sou infeliz porque a culpa é sua, né? Esse movimento é o que? É o movimento da expiação, né? Esse é a expiação? Não lembro o nome. Ajuda aí, Ah, Márcia, Aline. eu não sei bem se é Não expiação, sei. não, porque a pessoa tá fazendo consciente ali É, tá de. culpando mesmo, né? Eu acho que é uma vingança mesmo. Eu acho que é um movimento de vingar mesmo, porque aí eu acredito que nesse caso o vínculo dessa pessoa continua, né? E ela não fez uma boa despedida. Eu acredito que seja isso. Isso. Então, esse ponto, às vezes a pessoa ela se impede de ser feliz para punir o outro, né? Às vezes o outro já tá, nem lembra, nem tá nem aí, né? Mas ela continua carregando aquilo. Então, essa medida a gente tem que ter também. Será que eu tô infeliz para que essa pessoa, nesse jogo de culpa, né, ela se sinta culpada? E às vezes quando a gente fica feliz também, fala, nossa, você tá tão feliz. Né, Mi? É. Mas esse lance aí também da pessoa fazer esse movimento de tipo vingar, ficar infeliz para o outro, tipo culpar o outro, eu acredito que assim, o outro pode até seguir a vida dele, mas eu acho que ainda tem uma ressonância para ele, né? Eu Fica acho também. um certo peso para ele. É, eu acho também. Eu acho. O certo é cada um seguir, né? É.
Eu acho também. Eu acho que fica um certo peso para a pessoa, ainda que ela não perceba, mas eu penso que fica um resquício aí, meio que. É. Aí tem que fazer aquela despedida, né? Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu e vida que segue, né? É um tipo de vínculo pelo menos, né? É, quanta coisa, né, gente? Ai, quanta Quanta coisa. coisa nessa vida. E essa ideia da persistência, ela apareceu para mim, também pensei, porque a gente está começando um ano, né? E a gente tem que persistir, né? Continuar fazendo as coisas, continuar acreditando no futuro, continuar buscando caminhos, porque eu já estou um pouco de saco cheio dessa coisa de live, Zoom. Eu quero ver as pessoas, eu quero as pessoas. Ai, já deu já para mim, mas não deu ainda, né? As, as contaminações aí voltaram. É o que a gente tem para hoje, é isso. Então a gente tem que continuar tirando a alegria do que tem, pensando É, como é mais leve para a gente poder se conectar desse jeito, né? que não tá Imagina todo. Assim, estamos isolados, mas conectados, né? Dá pra gente isso. conversar, dá pra fazer Dá, live, mas você dá, já dá. Magali, você já imaginou lá na gripe espanhola, que foi que matou muita Gente, gente? imagina, Eles não imagina. tinham, eu acho que não, Comunicação, nada, né? exatamente, não tinha comunicação, né? E aí eu fico imaginando como que esse pessoal deve ter sido puxado, né? Porque sem Puxado. comunicar. E aí é tipo assim, ó, sem comunicar você não tá sabendo o que tá acontecendo no mundo, você não sabe se tem vacina, se não tem. Então, assim, hoje a gente tem informação assim, né? É, é. É, exatamente. Eu lembro quando eu era adolescente, eram poucas pessoas que tinham até telefone em casa. Então eu falava, vou na casa da Milene. E ninguém me achava mais, entendeu? É Né? verdade, tinha isso. Não é? Aí quando eu voltava, eu voltei. Enquanto eu estava indo, não tinha WhatsApp, Google localizador, não tinha nada disso. Eu ia. Se eu não voltasse, alguém ia me achar, sei lá, 3 dias depois, ia dar falta de mim, né? Hoje a gente dá falta em uma mensagem não respondida em 5 minutos, né? Tipo assim, não visualizou. Não visualizou, a gente fica nervoso. Então hoje O povo surta. E assim, pra gente, essa persistência que eu tô falando desse ano novo, falar, meu, vamos aí, a gente tem essas tecnologias, o nosso curso começou presencial, virou telepresencial, o que que vai acontecer agora? Vamos continuar, porque é tudo aprendizado, né? É tudo aprendizado, é tudo, sei lá, olhar esse lado, né, Milene, a gente trazer pra gente o lado legal do que está acontecendo, né? É, de continuar até mesmo com tudo que custou para todo mundo, sabe? É. Sabe uma coisa que me veio aqui? Já você deu exemplo de casamento, separação. A gente tá falando de relacionamento, que eu acho que é o que pega para muita gente também. É. Como o tema é perseverança, eu me veio aqui agora, assim, por exemplo, quando nós mulheres, até se você não quiser falar hoje, a gente pode fazer uma live sobre isso também. Quando nós mulheres entramos no lugar da mãe do marido, como é que a gente vai perseverar para mudar essa postura? Porque é um trabalho de perseverança e se É, eu não estiver é. enganada, né? Porque a gente vai ter que perseverar para trabalhar essa postura e ver o que que acontece, né? Assim, a gente entrar no lugar da mãe, qualquer lugar que a gente entre errado, a perseverança, eu vejo, é da gente se olhar e ver qual é o nosso lugar ali e voltar. É toda hora. É. É toda hora. Tem hora que eu falo, nossa, meu, volta menos. Se o pessoal do curso tiver agora, volta. É. Ó, eu tô vendo muito essa coisa aí de
Porque eu acho que você acha que é mais fácil a mulher que entra no lugar da mãe do marido? Eu acho que é mais recorrente, né, do que o homem entrar no lugar do pai, da esposa. Olha, eu não sei. Eu acho que. Nossa, não sei se é mais recorrente. Porque eu vejo também tanto homem que é. Mas a mulher, como tem essa coisa de cuidar, né? Parece que cuidar. É, E quando a gente é mãe, se a gente não tomar cuidado, aquilo toma conta da gente, né? A gente quer ser mãe do mundo, que é gostoso ser mãe, é uma delícia ser mãe. Mas uma hora você é mãe, outra hora você é esposa, outra hora você é colega, e você quer ser mãe de todo mundo. Você é mãe, eu sou mãe do Felipe, né? Eu sou mãe do Felipe. Mas eu acho que a gente resvala. Eu não sei dizer se os homens resvalam de querer então. ser pai. Eu acho que os homens são mais na dele, assim, eles não sei se eles... Ou eles é que gostam de ser filhos? Eu acho que eles mais gostam de ser filho do que ser pai. Ah, eu acho que sim. É, É, eu mas acho. aí, esse é um tema bom, viu, Magali, É para um uma tema live, bom. porque Tem olha que só pra você ver estudar. né, o lugar que você entra ali de mãe do marido. Pode indicar que você tá fora do seu lugar lá com os pais, Totalmente. né? Eu acho que é uma da primeira, seria isso. Eu acho que é Então, legal. tem uma coisa aí também que eu percebi muito também, que é codependência e dependência. Então, aí também eu acho que a mulher codependente entra muito nesse lugar da mãe do marido, dentre outras situações, né, que a gente pode perceber aí nas relações, né? Eu estudei muito essa coisa do codependente por causa, quando eu frequentei lá o Naranon, né, que é os familiares dos narcóticos anônimos, e eles eram dependentes da droga. E a gente dependentes deles. É isso mesmo. Entendeu? Então, o que é você ser codependente que eu vivi lá? É você depender do emocional daquela pessoa para estar bem. É. Eu tô lendo um livro que é muito interessante. Na verdade, eu comecei a ler, eu parei, porque eu fico passeando nos livros, né? É Codependência Esse Nunca é nunca Mais. mais. É, bacaninho É o livro. bacana, é bacana. Eu vi muitos pontos meus como codependente. Eu percebia na leitura do livro, assim, muitos pontos meus como codependente mesmo. E são coisas que eu tô trabalhando. É, porque quando a gente precisa é, do emocional daquela pessoa, controlar o emocional daquela pessoa para a gente estar bem, a gente está totalmente descentralizado da gente, né? Então você está dependendo daquela pessoa. Agora eu digo para você que quando tem, como eu vivi a questão da drogadição de algumas pessoas, a gente acaba se preocupando com o emocional daquela pessoa porque afeta demais. Trabalhar com a dependência nesse momento é bem complicado, mas dá para É, trabalhar. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu aprendi tanto naquele grupo de Naranon, aprendi tanto, tanto, tanto. Eu vi muitas mães que tinham os filhos drogaditos, né? E filho você não pode trocar, marido você até troca uma hora, né? E filho você não pode trocar. E era assim, mãe saindo do seu lugar no desespero, né? Daquela coisa toda. Eu aprendi muito. Foi um lugar que eu aprendi muito, 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 muito. Eu tinha muito preconceito e quando eu fui eu aprendi muito. então, que interessante, né? E aí você falando que aprendeu muito, né? Como que uma situação tão difícil dessa, né, que envolve alcoolismo, essas outras coisas, Droga. vão trazer o aprendizado, né? Só porque tem essas questões, tem esse aprendizado Só também, por né? isso. É. E tem uns grupos também que chama CODA, Codependentes Anônimos. Tem grupo de anônimos, fumantes anônimos. Aí eu fundei com os meus amigos lá, um monte de adicto, a gente fundou o AA, que era os adictos ao açúcar. Então a gente não comia açúcar.
Aí os adictos à droga pesada, eles tiravam sarro da gente. Porra, vocês estão se preocupando com açúcar? Então, a gente está se preocupando. Magali, nós estamos com quanto tempo? É isso, acho que já deu 9 agora. Será que Então eu. Não, o Instagram tá passando de 1 hora. Mas eu acho que o conteúdo já deu, né? Para não ficar muito muito extenso, longo, né? Começa a viajar, a gente vai Fica conversando. cansativo, fica cansativo mesmo. Eu acho. Você quer deixar um final aí, um Quero, end aí, da perseverança? Deixa. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver a frase que eu tinha pensado para acabar. Bom, vou terminar com aquela frase do Bert, que é o concordar, né? Sim, foi assim. Aceito tal como foi. Agora vou tirar proveito disso. Vou aprender com isso e ganhar força. Que coisa, hein? Né? Bora, foi assim, acabou, não tem que mudar. E a alegria, vamos jogar alegria onde a gente puder. Eu acho que a alegria é o combustível, viu? Marcilene, querida, um beijo para você, viu? Saudades. Magali, então é isso? É isso. Semana que vem estamos aí. O povo vem aqui ajudar a gente também. Muito feliz com essas lives, com a parceria com a Milene. Eu também. Nem parece que a gente está longe, né, Mi? A gente não está longe. Verdade. E comunicar para o pessoal que a gente vai fazer daqui uns dias, a gente não está muito certo, né, Magali? Uma live sobre o dinheiro. Nós vamos movimentar essa energia do dinheiro, trazer um conteúdo para quem quer se conectar com essa energia do dinheiro, da prosperidade. Então fica ligadinho aí que a gente vai colocar os avisos da live. Nós estamos estudando sobre isso, sentindo o campo, a energia do dinheiro. Na hora que ele chegar, a gente vai vir aí com uma live bem bacana para a gente discutir sobre esse assunto. Ele está no nosso campo aqui. Porque todo mundo fala que quer dinheiro, né? Mas na hora que nós vamos ver ali, tem um monte de coisa misturada. Então é isso. Um beijo para todo mundo, boa noite, bom início de ano. Estamos aí começando, né? Mais um novo ano, que todo mundo tenha muita paz, prosperidade e perseverança. Exatamente. Beijo, Mi! Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.